Boa tarde a todos. Sem querer polemizar, eu queria esclarecer como que funciona a regulação energética das funções. Primeira coisa, para fazer uma regulação energética de alguma função, você precisa conhecer pulso. Você não precisa ser um exímio conhecedor de pulso. Você precisa saber se o pulso está yin ou se está yang. Como que eu faço isso? Eu vou comparar, primeiro, o lado direito com o lado esquerdo. Vou comparar o nível 1 com o nível 3 e vou comparar o superficial com o profundo, né? Isso aqui são características yin e essa aqui são características yang. Tendo isso em mãos, eu vou agora ver função por função. Como eu disse, você não precisa ser um exímio conhecedor de pulso. Você precisa saber isso e saber me informar qual que é a função que está mais em excesso e qual é a função que está mais insuficiente. Você sabendo essas duas funções, muito embora você ainda não tenha um quadro total do paciente, você consegue resolver muita coisa do paciente, consegue regular o paciente. Então você precisa saber, porque são essas funções que estão mais em excesso e mais insuficiente que estão dando mais problema para o paciente. É claro que isso leva tempo, depois você tem uma interação de funções, quando você tiver excesso em determinada função, se espera que você tenha insuficiência em outra, e assim por diante. Não vem ao caso. Agora, você precisa saber qual a função que está mais em excesso e qual a função que está mais insuficiente. Sabendo isso, você precisa saber se o paciente está yin ou se está yang. Se o paciente está yin, significa que a energia dele predominante é energia yin. Então, se ele tem um excesso de rin, por exemplo, significa que a energia yin do rin está em excesso. E se a energia yin do rin está em excesso, significa que a energia yang do rin está insuficiente. Então, nós precisamos trabalhar as duas coisas, não só a energia yin, mas a yang também. Como fazemos isso? Para tratar a energia yin do rim, no caso de um rim insuficiente, por exemplo, a gente precisa usar o ponto fonte. O que faremos? Tonificaremos o ponto fonte do meridiano do rim, que é o rim 3. Né? E para sedar a energia yang do rim, que está em excesso, a gente precisa sedar, né, o ponto da estação. Nós estamos no inverno, então o ponto de sedação do meridiano do rim no inverno é o rim número 1, certo? Então, a gente precisa fazer esses dois jogos sempre que o rim estiver insuficiente ou qualquer função yin estiver insuficiente, porque você precisa tratar pelo ponto fonte. Quando a função está yang, você não precisa se preocupar tanto com o ponto fonte, você pode ir direto para cá, pode tratar direto pelos 5 elementos, tá? Agora, quando existe uma insuficiência de rim ou um excesso da função yin, você precisa tratar pelo ponto fonte. É fundamental isso. Então não existe receita, existe conhecimento. Você precisa conhecer para mobilizar essas energias. E como que você vai fazer para mobilizar essas energias? Só isso aqui basta? Não, não basta. E se eu estou com um paciente yin, eu preciso abrir este paciente, abrir o tratamento desse paciente com um vaso maravilhoso yang. Então, por exemplo, eu vou usar o ID3 ou o TA5, qualquer um, né? Claro que qualquer um, volta aqui para mim, qualquer um que seja de acordo com o movimento energético que eu quero fazer. Então, por exemplo, o ID3, ele faz um movimento de frente para trás do corpo circular, passando pelo períneo. Já o TA5, ele faz um movimento de cima para baixo e de baixo para cima. Então isso é um ponto de abertura. O vaso maravilhoso é importante para dar polaridade ao tratamento. Por isso tão importante você saber o pulso. Então não existe regulação energética sem você saber pulso, sem você abrir um vaso maravilhoso e sem você saber se a função ela está com excesso de yin ou excesso de yang. Você precisa fazer esse jogo. Tudo na acupuntura é um jogo de yin e de yang. Se a função está com excesso de yang, significa que ela está com falta
de yin. Se ela está com excesso de yin, significa que falta yang. E precisa ter esse jogo, precisa ter esse reequilíbrio. Esse reequilíbrio não dá para ser protocolado, não dá para ter receita. Por exemplo, no caso, se você, por exemplo, abre com um vaso maravilhoso yin, você estraga o teu tratamento. E mais que isso, você tem a sequência lógica de colocação de pontos. Sempre que você começa um tratamento, você tem que fazer a abertura do vaso maravilhoso, depois pôr pontos de tonificação, depois pôr pontos de sedações, pôr pontos de ação local, que normalmente são pontos que têm uma especificidade para aquele momento que o paciente está recebendo a acupuntura. E por último, fechar ou não o vaso maravilhoso. Tá? Meu nome é Luiz Arias, espero ter esclarecido essas dúvidas sobre reequilíbrio energético. Você pode falar receitas para tratar um desequilíbrio que está acontecendo no meridiano do rim, mas nunca pode falar em reequilíbrio energético da função rim com receita. Não existe isso. A receita, ela te bloqueia, ela não faz você pensar. Você tem que pensar sempre no jogo do yin e do yang que estão acontecendo nos 5 agentes, nos 5 movimentos, nos 5 elementos. Um abraço a todos, até a próxima.